Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a Cê. E hoje nós damos continuidade ao livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e nós vamos do capítulo 15 ao capítulo 18 juntos. Vamos lá? Bom, Deus faz uma promessa para Abrão, dizendo que ele será pai de nações. E aqui no capítulo 16, nós seguimos, a nossa leitura nele, vai dizer como aconteceu o nascimento de Ismael. Quem foi Ismael? Foi o filho de Abrão com Agar. Quem foi Agar? Serva de Sara. Mas por quê? Porque Sara não podia ter filhos. E quando Abrão recebe a promessa de que ele seria pai de nações, Sara e Abrão, e mesmo que seja influenciado, Sara e Abrão entendem o seguinte: bom, a gente tem uma promessa de Deus, só que a gente não tem condições de vivê-la. Quantas vezes nós caímos na mesma artimanha do inferno? Querida, eu já vou te dizer logo, você nunca vai ter condições de viver a promessa de Deus por si só. Às vezes a gente olha e fala: Deus me prometeu tanta coisa. Olha a realidade ao meu redor. Olha o impossível, olha a dificuldade, olha a luta, olha a batalha espiritual que eu tô passando, física, mental, estrutural. Eu não vou viver essa promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai viver se você se posicionar errado. Por exemplo, aqui, Sara fala: olha, toma minha escrava por mulher e aí tá tudo certo. E aí você resolve o problema. Primeira coisa que impede a gente de viver a promessa de Deus é justamente isso. A gente achar que alguma atitude de resolução rápida nossa vai fazer com que tudo se resolva, tudo melhore, tudo flua. Não é assim que acontece, minha gente. Não é assim que acontece. Bom, assim que Agar engravida, Agar começa a menosprezar a Sara. E Sara se irrita e chega para Abrão e fala: olha, tá vendo o que ela tá fazendo comigo? E Abrão diz: Sara, ela é tua serva, você faz o que você achar que deve fazer. Sara irrita Agar e Agar acaba indo pro deserto chorar. E o anjo do Senhor fala para ela: volta, se submete à tua senhora, mas eu te dou uma promessa, seu filho vai ter uma descendência. Ah, Jesus Cristo, não é brincadeira não, meu povo. Quando a gente toma decisões para tentar resolver o nosso problema assim, mais rápido, a gente cria muitos outros problemas. Quando a gente começa a querer acelerar o processo da intervenção de Deus na nossa vida, a gente cria muitos problemas. A gente acha que está melhorando a nossa vida, facilitando, mas na verdade nós estamos criando mais problemas de ordem mais profundas. Então, não caia nessa tentação do inferno na tua vida. O texto vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor, versículo 11 do capítulo 16, disse: você está grávida e dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado, seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. E a gente sabe que a descendência de Ismael é essa descendência muçulmana, E é exatamente isso, É o que Deus cumpriu exatamente a palavra dele aqui. E hoje os judeus sofrem demais por conta da descendência de Ismael. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não tenta acelerar e muito menos facilitar para você o cumprimento da promessa de Deus. Creia. Gente, a gente vai enfrentar a luta, a gente vai enfrentar a oposição, a gente vai enfrentar de tudo. Até a gente, até a nossa realidade física, mental, financeira, espiritual. Mas amém, creia. Esse texto de 16 e 17, ele traz uma lição muito grande para nós. Muito grande para nós. Porque quando Abrão teve o seu filho, Ismael e tudo mais, isso era 86 anos de idade. Quando ele estava com 99 anos, o Senhor olha para ele e fala: vou ter que tocar Abrão de uma maneira. Vou ter que
trazer uma chama, porque senão ele vai perder tudo. Porque eu creio que desses 86 anos que Abraão tinha até 99, ele meio que relaxou. Ah, se eu fizer isso, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Já tô vivendo a promessa de Deus, já tive um filho, aleluia. E Deus olhou e falou, peraí, tô vivendo a minha promessa não. Você tá vivendo a tua facilidade. E aí a gente vê o capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e falou, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, seja fiel a mim, tenha uma vida íntegra, farei uma aliança com você e darei uma descendência incontável. E ali o Senhor vai falar sobre a descendência de Abraão. E nesse mesmo texto, ele fala para Abraão fazer uma aliança da descendência dele com Deus, que é a circuncisão, sinal de aliança, que todos os homens precisavam fazer, né, esse ato de circuncidar-se. Caso esses homens não se circuncidassem, Deus entenderia que era uma quebra de aliança. Então, Abraão, naquele mesmo dia, a palavra de Deus fala, ele, Ismael e todos, servos e todos, fizeram essa aliança com o Senhor. Sara também recebe uma alteração na sua vida, mudança do seu nome, e ali o Senhor começa a trabalhar com Sara em relação ao nascimento de Isaac. E isso está aqui no capítulo 17, a partir do versículo 15. Deus muda o nome, né, de Sarai para Sara. E ele diz o seguinte, Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela será chamada Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Bom, Abraão riu porque ele estava, né, com 100 anos praticamente e Sara com 90 anos e ele riu, né? Então, Abraão disse a Deus, que Ismael viva a tua bênção. Ou seja, Deus, não dá, né? Não dá para eu e Sara termos um filho, mas que Ismael viva a tua bênção. Quantas vezes a gente quer empurrar as nossas decisões para Deus, não é verdade? Olha, Deus, aceita Ismael aí. Aceita Ismael que tá mais fácil. E Deus falou, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Guarde uma coisa no teu coração, no mais profundo do teu coração. Deus não vai confirmar a promessa e a aliança dele numa decisão que você achou que deveria tomar. Deus vai confirmar a promessa e a aliança dele numa decisão que ele já havia tomado. Então, Deus não aceitou Ismael. E ele disse, não, vai nascer Isaque. Passa um tempo e no capítulo 18, alguns homens enviados do Senhor, anjos do Senhor, vêm até Abraão e confirmam o nascimento de Isaque. E Sara, quando ela escuta aquilo, né, gente, ela ri. Porque ela falou, gente, de novo Deus com essa história de eu engravidar. Já falei pra ele que não vai dar, que eu não dá pra ser assim. É mais ou menos isso, Deus insistindo em ensiná-los que dava para viver o impossível sobrenatural, mesmo diante de todos os impossíveis à sua frente. Não negocie a palavra de Deus. Aprenda com Sara e Abraão. Não vá pelo caminho mais fácil. Ele vai te trazer muitos problemas e, além de trazer muitos problemas, vai atrasar a sua vida. Bom, o anjo do Senhor, quando ele viu Sara rindo, no versículo 13 do capítulo 18 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe coisa difícil demais para o Senhor? Não existe coisa difícil demais para Deus, gente. Não existe. Voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho. Bom, nós sabemos que Sara teve esse filho, mas antes de nós falarmos sobre isso, no meio do caminho Deus tinha um propósito, destruir Sodoma e Gomorra. Mas quem estava lá em Sodoma e Gomorra? A parte da família de Abraão,
que agora Abraão, que Abraão tinha carregado sem que Deus houvesse dito isso para ele. Era um problema que Abraão tinha que lidar agora. E Deus teve misericórdia de Abraão e contou para ele. Mas o interessante é o que Deus relata na Bíblia do próprio pensamento de Deus. Depois da refeição, os visitantes se levantaram, verso 16, e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abrão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Deus olha para o futuro de Abraão e decide agir hoje. Deus faz a mesma coisa conosco. Deus sabe as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. E então ele vai agindo, ele vai liberando coisas hoje por causa de um futuro. Então, em nome de Jesus, que haja uma entrega genuína nas nossas vidas em relação ao plano de Deus e a nossa vida com Deus. E todos os dias Deus vai liberar coisas olhando para o nosso futuro. Quando Deus fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão fica com dó daquele povo e começa: ah, Deus, mas se tiver 50? Ah, Senhor, me desculpa falar de novo, mas se tiver 45? E se tiver 30? E ele chega até o número 10. E o Senhor nos dá uma lição nesse texto, dizendo: todo aquele que entra na presença de Deus e deseja falar com Deus, Deus o escuta. E quando nós entramos com sinceridade, Deus nos escuta em todas as coisas. Eu não estou dizendo que Deus está apenas escutando, mas Ele está dando ouvidos ao que nós estamos falando. Então, sabe que quando você entrar na presença de Deus e você estiver com o coração correto, com o coração assim rendido, tudo que você estiver falando, Deus vai dar ouvidos ao que você está pedindo a Ele. Não que Ele vá te obedecer, mas Ele vai ponderar o que você está dizendo para Ele. Isso é muito poderoso. Isso é incrível. E hoje nós paramos por aqui e eu convido você, vem ler a Bíblia com a Serrema, vem fazer parte desse plano de leitura. Que Deus te abençoe.